Uma guilda misteriosa de ninjas precisa encontrar uma nova arma poderosa para enfrentar a ameaça iminente de demônios destruidores da humanidade. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje recapitularemos o filme As Mil Faces de Dunja. Então preparem-se, é hora do recap. As grandes lendas milenares descrevem um grande poder chamado Dunja, que é capaz de manipular os elementos do universo, permitindo que seu usuário controle a criação e a destruição. O misterioso clã Nuin tem procurado por essa força cósmica a fim de proteger a humanidade das forças malignas invasoras. Não tardou para as ameaças das antigas histórias surgirem. Um meteoro gigante seguiu em direção ao planeta Terra, causando uma onda de caos com seu impacto e revelando um brilho vermelho que indicava um poder maligno. Em algum lugar da cidade de Kaifeng, Dao é um policial novato que está procurando por criminosos na feira local. Ele é confrontado por uma mulher de aparência um tanto peculiar, que diz para ele parar de procurar os rostos que estão nos cartazes, já que visivelmente são rostos falsos, como um cachorrinho vira-lata e uma criança ali da vila. Mas seus argumentos são interrompidos quando Dao vê um homem que é exatamente igual ao criminoso do cartaz, e então começa a seguir o suspeito. A senhorinha da venda também decide seguir o homem misterioso, usando uma engenhoca como uma espécie de detector de demônio, mostrando que há um monstro perigoso por perto também. O policial segue o homem barbudo, que está carregando uma tigela com um peixinho dourado dentro, e acaba chegando até um hotel, onde o suspeito grita com o proprietário para lhe dar um quarto. Vendo o comportamento rude do cliente, o proprietário se recusa, dando a desculpa que não são permitidos animais de estimação dentro do prédio. O tal ermitão barbudo fica furioso e ameaça comer o inocente peixinho, mas o dono do hotel cai na risada, não se importa com aquilo, até desafia ele que devore o seu mascote. De repente, o peixinho dourado dentro do aquário se transforma em um monstro grotesco e devora seu suposto dono, enquanto todos correm e gritam apavorados. Antes que o demônio pudesse engolir o dono, Dao corre para atacar a criatura, mas o peixe monstro joga para trás com uma força incrível. A senhorinha vendedora de antes também está aqui. Ela prende a criatura em uma pilha de mesas, mas o peixe gigante rapidamente se solta e destrói tudo, ficando ainda maior e poderoso. Ele avança em direção à mulher e tenta comê-la, mas ela agarra a língua da criatura e a chuta no rosto, jogando-a para o segundo andar do hotel. O monstro tenta fugir subindo no telhado, enquanto Dao persegue o peixe logo atrás. A mulher agora se transformou em uma peça de roupa e levita no ar, acompanhando de perto a perseguição. Ela finalmente cai de volta no chão, se transformando dessa vez em um monge, e segue a trilha do monstro usando a sua bugiganga bússola de demônios. O dispositivo a leva a uma casa de serviços libidinosos, vocês me entendem, onde ela também encontra o policial procurando pela criatura. A vendedora bizarra, enfim, revela sua verdadeira identidade, uma guerreira conhecida como Dragonfly. Ela diz ao policial que ele vai embora, pois o demônio é claramente muito mais forte do que ele. Dao se recusa a recuar e salta para o segundo andar, preocupado com Jiao Jiao, a garota funcionária do local que o atende, digamos, com certa frequência, mas o demônio havia sumido. Dragonfly segue atrás rapidamente e chega na sala. Ela imediatamente percebe que algo não está certo. Enquanto olhava para uma pintura da parede, o peixe no desenho com 3 olhos começa a se mover e se transforma no monstro. Dragonfly consegue capturar o demônio usando sua rede de contenção mágica, que evita que a criatura cresça como da última vez. Ela ainda usa um feitiço para apagar as memórias do policial e o coloca de volta onde ele estava com os cartazes pela manhã. Acontece que Dragonfly é do clã Uin, e eles têm uma base secreta subterrânea onde podem monitorar qualquer presença demoníaca. O membro mais velho do grupo, que eles chamam de primeiro irmão, percebe algo estranho sobre o demônio que eles capturaram. Depois de analisar a aura da criatura, ele diz a Dragonfly que o monstro que ela pegou é uma armadilha e provavelmente um rastreador até a base secreta do clã, e a entidade que o enviou já sabe sua localização.
Dragonfly imediatamente reúne todos os membros da guilda enviando um sinal sonoro. Ela passa as instruções a cada membro através de uma linguagem secreta com uma esfera flutuante, informando também para abandonarem a base e deixarem o demônio peixe para trás. Antes de partir, Dragonfly deixa uma marca de aviso ao segundo irmão para que ele possa encontrar sua localização após retornar da missão em que está. Ao mesmo tempo, Tin-1 chegou ao hospital após seguir as pistas deixadas pelo seu mestre. Ele tenta se infiltrar se fingindo de cego, dizendo que é um médico super habilidoso e quer uma oportunidade de trabalho. Yan é confrontado pelo chefe do clã médico, pois segundo um líder, um cego não poderia operar um paciente. Ele pede uma oportunidade de provar as suas habilidades, arriscando a sua cabeça por isso. Yan escolhe propositalmente o pior paciente. O clã o leva até o calabouço do edifício, onde está alojado o hóspede mais temido. Ao entrar no que parece ser uma cela, ele encontra uma série de marcas e arranhões nas paredes, que somente poderiam ter sido feitas por uma criatura imensa. Dentro da sala, somente havia uma jovem sentada, que parecia bem inofensiva. Ele se apresenta à garota e descobre que o seu nome é Circle, mas ela não parece estar doente. Ele oferece um pouco de comida e percebe que a garota tem uma marca de nascença única, que se assemelha à pista que o seu mestre deixou para trás. Repentinamente, os olhos da mulher ficam azuis, enquanto ela se transforma em uma criatura gigante e um grito de horror pode ser ouvido à distância. Bem, na cidade de Kaifeng, as pessoas começam a notar uma grande quantidade de minhocas e vermes por toda parte nas ruas, e o meteoro que caiu há alguns dias começa a se romper, liberando uma criatura assustadora pelo ar. Um terremoto surge e começa a destruir toda a cidade, e o clã Win percebe que o templo ancestral afundou em um grande buraco. Eles especulam que isso deve ser obra do demônio que se aproxima e planejam entrar para ver o que a criatura está procurando. O grupo entra no túnel subterrâneo e eventualmente encontra uma grande área que contém uma ala especial, provavelmente usada para selar o poderoso monstro. Uma esfera imensa presa por correntes e, curiosamente, ela tem o nome da guilda gravada no metal, e o centro é cercado por esqueletos, indicando que poderiam ser antigos membros da guilda que foram exterminados tentando selar a criatura. Eles examinam o selo mais de perto e ficam surpresos ao ver que a criatura dentro ainda está viva. De repente, eles ouvem um grito vindo de cima. Era o policial que despencou das fendas. Ele também veio investigar a origem do terremoto. Eles ouvem um som de uma criatura entrando na caverna. Era a entidade voadora que se transformou em um monstro diabólico com asas feitas de tentáculos vermelhos. A criatura olha para o selo de contenção e começa a lançar uma onda sonora terrivelmente angustiante, jogando os membros da guilda para trás e atordoando-os com o barulho. O demônio quebra o selo e libera a criatura que estava aprisionada, que se assemelha a um morcego gigante, que também é capaz de voar. O demônio do selo avança em direção às pessoas e as derruba facilmente, um a um. Dragonfly se recupera e tenta lutar usando sua rede de contenção, mas o monstro quebra as armas e a derruba no chão. O demônio então conjura seus poderes e levanta Dragonfly no ar. Ela não pode mais se mover. Ele certamente acabaria com a vida dela, mas Dao acorda e, ao ver Dragonfly em perigo, voa para cima do demônio com sua espada. Ele é rapidamente agarrado pelo braço e o monstro corta fora sua perna com os espinhos da asa. O braço de Dao está sendo incinerado pela criatura, e assim que Dragonfly vê que Dao está morrendo, salta para afastá-lo do monstro, fazendo com que o braço do policial também seja arrancado. Percebendo que não há como vencer, os membros da guilda jogam bombas na caverna e aproveitam para escapar por dentro do rio subterrâneo. O grupo volta para o seu esconderijo e faz o possível para salvar o policial e estancar o seu sangramento. Surpreendentemente, o segundo irmão também conseguiu chegar ao local, sobrevivendo à sua visita no hospital e trazendo de volta a garota chamada Circle. Ele explica que a jovem que eles veem à sua frente é a pessoa destinada a ser o novo líder do clã, o que obviamente deixa todos os membros desacreditados.
Ian diz aos seus companheiros que quando ele entrou no hospital e conheceu a garota, ela rapidamente se transformou em uma criatura gigante que se assemelhava a um pavão. O monstro começou a atacá-lo ferozmente, mas o segundo irmão foi capaz de reverter a transformação, acertando o coração da criatura e transformando a garota em humana novamente. Ele mostra às pessoas a marca de nascença no braço da garota, que rapidamente todos reconhecem como o símbolo do mestre da guilda, mas Dragonfly é cética em relação à garota, já que Circle parece não se lembrar de nada sobre o seu passado. Como então ela teria todo esse poder? Eles também apagam as memórias de Dal, já que ele não pode mais ser um policial por causa dos ferimentos, e entregam a ele membros artificiais para que ele possa andar sozinho. Inclusive fica até parecendo o braço biônico do Snake em Metal Gear Solid 5. A equipe decide seguir em direção à cidade de LoL e se encontrar com o primeiro irmão, agora que encontraram o suposto poderoso líder que comandaria a guilda. Ao mesmo tempo, o mestre das armas está se reunindo com os líderes das 5 guildas para descobrir a verdadeira natureza da arma lendária, o matador de deuses. Os líderes se aproximam enquanto o mestre ancião abre a caixa da arma, mas ela estava vazia. No entanto, quando o líder do clã Tang examina mais a caixa, ela começa a se transformar, revelando uma orbe brilhante que lentamente se torna maior. Os líderes da guilda então começam a usar seus poderes individuais na caixa, e ela vai se modificando e se tornando cada vez mais poderosa, por fim se transformando em uma adaga gigante nas mãos do mestre do fogo. O mestre da arma fica surpreso que essa arma lendária esteja de alguma forma relacionada à junção dos poderes de todos os líderes, mas percebe algo errado com o líder Tal, já que esse mestre ainda não usou nenhum de seus poderes. Ele também percebe que o homem tem uma aura semelhante à do demônio peixe que foi capturado, suspeitando que o líder seja na verdade um demônio disfarçado. Pessoal, acontece que o mestre das armas é na verdade o primeiro irmão, que se transformou no velho antes da reunião, a fim de encontrar o demônio. O primeiro irmão então utiliza o estilo do seu clã Win, uma técnica de selamento, imobilizando e prendendo o demônio dentro da ilusão que ele criou. Vendo que realmente foi descoberto, a criatura alienígena apresenta sua verdadeira forma enquanto se liberta da prisão mental. O demônio das trevas voa e pega a adaga do mestre das chamas, pousando no topo do templo. A criatura revela que tem controle sobre todos os líderes da guilda, após induzi-los a ingerir as flores que aumentaram seus poderes, mas também os transformaram em seus fantoches. Ele ordena que os líderes ataquem o primeiro irmão, e o demônio vermelho puxa a orbe das mãos dele. Os líderes do clã começam a usar seus poderes individuais, técnicas poderosas e exclusivas de suas guildas, ataques devastadores um após o outro, forçando o primeiro irmão apenas a se esquivar. As forças combinadas foram tão grandes que, ao que parece, o primeiro irmão acabou sendo esmagado pela mão da estátua, que se rompeu. O mestre do fogo ainda incinera os escombros para garantir que teriam eliminado o alvo. O demônio da escuridão revela que ele realmente criou o matador de deuses usando os poderes das 5 guildas, e o verdadeiro plano para este encontro era enfraquecer o clã Win, matando seu membro mais forte. Enquanto isso, a equipe da guilda chega à cidade de LoL e se refugia em um hotel enquanto investigam o paradeiro do primeiro irmão. O policial decide enfim se despedir dos membros da guilda, pois já não fazia mais sentido continuar na jornada. Ele notou que a maioria o rejeitava. Ele entra no quarto da Circle para se despedir dela, mas percebe que uma flor morta em cima da mesa começou a ganhar vida novamente. A garota explica que ela sempre fazia as flores desabrocharem quando estava se sentindo entediada, mas nunca soube realmente o limite dos seus poderes. Ela pede para que Dal se sente e mostre suas feridas. Circle concentra sua energia no braço do policial, fazendo-o regenerar enquanto ele grita de dor. Surpreendentemente, seu braço cresceu rapidamente e por inteiro, e a mesma coisa começou a acontecer com a sua perna. No entanto, todo o processo foi muito desgastante para o corpo da garota, fazendo com que o sangue escorresse da sua cabeça, o que eventualmente a deixaria inconsciente. Ali perto, no mesmo vilarejo, Dragonfly e sua equipe percebem o perigo que se aproxima.
cima, pois são rapidamente emboscados pelos líderes de outros clãs. Centenas de lâminas voadoras bombardeiam a área, despedaçando tudo, enquanto o líder da guilda Tang chega para matar todos. A equipe toda tenta atacar o maldito ao mesmo tempo, mas são rapidamente afastados por uma onda de argolas cortantes. Dragonfly corre para lutar contra o líder da guilda sozinha, usando sua garra de metal, mas após trocar alguns golpes, ela é ferida pela magia do homem que a joga de volta para os prédios. Dal corre em sua direção para ajudar, e Dragonfly observa que o policial recuperou seus membros. Isso a deixou curiosa. O inimigo se aproxima para acabar com eles, mas Dragonfly se recusa a desistir e decide lutar. O inimigo joga as lâminas na direção deles, mas Dal salta à frente de todos e surpreendentemente foi capaz de parar o ataque, obtendo o controle sobre as serras retalhadoras. Ao que parece, ele pode copiar os movimentos do inimigo e usar a seu favor, quase como Kakashi, o ninja copiador, disparando as argolas e arremessando seu oponente contra o prédio. Dragonfly decide correr com os companheiros, mas Dal ficou para trás. Após obter poderes incríveis dos membros que ele recuperou, era hora de usá-los. Mesmo que ele não tenha total controle, os poderes são suficientes para incapacitar o líder da guilda Tang. Enquanto ele segura o homem pelo pescoço com uma das mãos, bolas de fogo são disparadas em sua direção. Era o mestre das chamas. Seu ataque transformou o líder da guilda Tang em pó, mas quase nem causou danos a Dal. O mestre das chamas voa em direção do policial e leva uma cabeçada que o arremessa longe. Dal corre rapidamente, agarrando o mestre no ar e desce com ele como um meteoro, destruindo completamente seu oponente. Enquanto isso, Dragonfly encontra o mestre das armas, que se oferece para levá-los até o primeiro irmão. Mesmo desconfiada, como não havia opções, entram na carroça. Eles chegam até uma floresta distante e o mestre das armas se transforma de volta no primeiro irmão, mostrando que de fato ele havia sobrevivido ao ataque dos líderes dos outros clãs. Ele diz aos dois que encontrou a verdadeira identidade de Circle e ela não é a sucessora do clã Win. Na verdade, ela é uma arma feita pelos demônios com o propósito de destruir a guilda, então ela precisa ser morta. Dragonfly diz que se encarregaria de acabar com Circle, porém ela não deixa passar nada, galera. Ela notou que o primeiro irmão não sabia a linguagem de sinais do próprio clã corretamente. Era um impostor. Ela avisa Tinyan e uma batalha travada contra o suposto primeiro irmão. O impostor voa em direção a Circle para matá-la, mas a garota foi resgatada bem na hora por alguém que se parece exatamente com o primeiro irmão. Podemos ver agora que o impostor na realidade é o mestre da morte. Os dois começam a lutar ferozmente, enquanto o primeiro irmão manda várias espadadas em direção ao oponente. No entanto, o líder do clã da água aparece por trás dos lutadores e os ataca usando sua magia, matando o Lorde da Morte e ferindo gravemente o primeiro irmão. Ele prende Dragonfly e Tinyan em uma bolha de água, tentando esmagá-los brutalmente. Circle vê que seus amigos estão prestes a serem mortos e grita de raiva, liberando seus poderes e cravando um bastão no mestre da água. A garota consegue salvar a todos, porém usou seus poderes ao limite, esgotando sua energia vital. Ela estava pálida, fraca e quase morta. A garota segura a mão do segundo irmão e ele entra em uma visão do seu antigo mestre. O espírito diz a Yan que a garota é a verdadeira sucessora da guilda e a detentora do grande poder de Dunja. Ela está destinada a ser a salvadora da raça humana e aquela que destruirá os monstros alienígenas. Mas Tinyan se pergunta como isso é possível ao ver que Circle dá o seu último suspiro. O grupo se encarrega de enterrar a garota e o primeiro irmão diz aos seus companheiros que Circle deu a eles os seus poderes antes da sua morte. Eles terão de usar as suas habilidades para destruírem os demônios e salvar a humanidade. Pouco tempo depois, o demônio dos tentáculos notou algo vindo do céu. Uma rocha gigante voou em sua direção, jogando o demônio das trevas ao chão. A equipe se prepara para lutar enquanto levitam no ar, mas a criatura se liberta da rocha e voa em direção a Dal.
Os dois se chocam no ar por várias vezes, mas o demônio claramente não é páreo para Dal e leva um soco colossal e se arrebenta no chão. O demônio vermelho avança em direção a Dragonfly, atacando com seus tentáculos, mas os ataques são facilmente evitados e a guerreira contra-ataca com um chute que manda a criatura voando até o chão. Os demônios, vendo que claramente não serão páreos para a fúria de Dundia, a criatura vermelha puxa até ela a lâmina matadora de deuses e combina com sua orbe, criando um poder supremo. São disparadas diversas bombas em direção aos guerreiros, mas lá no túmulo de Circle algo estava acontecendo. Antes que as explosões pudessem atingir o clã, o fluxo do tempo é desacelerado e o demônio pavão voa do cemitério para o céu. Ela avança em direção ao demônio vermelho e leva todas as bombas para o ar, mas a criatura persegue o pavão e o prende usando os tentáculos. O demônio vermelho então atira no pavão usando o matador de deuses, tentando combinar um ataque do demônio das trevas que vinha em direção oposta. No último momento, o pássaro gigante consegue se libertar, fazendo com que as bombas atinjam o demônio das trevas e o faça em pedacinhos. Já o alienígena vermelho é derrubado pela onda de choque, mas era hora de finalizá-lo. O pavão o agarra com rapidez e o arremessa contra as próprias bombas, causando uma reação em cadeia de explosões que mata a criatura de uma vez por todas. Circle voa em direção aos seus companheiros e todos ficam emocionados. Ela ainda estava viva e assim se completava a missão do clã Wynn. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!